Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem conquistar tudo o que desejam, enquanto outras parecem presas às mesmas dificuldades todos os dias? Hoje quero te mostrar que a diferença não está na sorte, no talento ou na idade. Está na decisão de pensar grande, agir com coragem e acreditar que você merece mais. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que vai transformar a forma como você encara desafios, sonhos e oportunidades. Aqui, cada palavra, cada princípio e cada ensinamento vai tocar a sua mente e acender a chama da sua determinação. Antes de começarmos, inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar a sua vida. Deixe seu like, porque isso mostra que você está pronto para agir. E comente aqui abaixo o que você deseja conquistar. Vamos criar juntos uma comunidade que inspira e cresce. Agora, respire fundo, abra a mente e o coração, porque o caminho para a grandeza começa agora mesmo. E você está prestes a descobrir que tudo é possível quando a mente, a fé e a ação se unem. Você já se perguntou por que tantas pessoas passam a vida inteira sonhando, mas raramente alcançam o que desejam? A verdade é simples, porém poderosa. A grandeza começa com uma decisão. Não é talento, nem sorte, nem circunstâncias externas que definem seu destino. É a decisão de pensar grande, de acreditar que você merece mais, que você pode mais, que o impossível é apenas um desafio esperando para ser vencido. Hoje, ao olhar no espelho, veja não apenas seu reflexo, mas seu potencial infinito. Diga com convicção: eu mereço abundância. Eu sou capaz de conquistar tudo o que imagino. Nada nem ninguém pode me impedir de alcançar minha grandeza. Essa decisão é o primeiro passo. Mas, como Napoleon Hill sempre dizia, uma decisão sem ação é apenas um sonho. O momento é agora. A ação imediata transforma sonhos em realidade, transforma intenções em conquistas. Pergunte-se: o que posso fazer hoje que meu eu futuro vai agradecer? Que decisão ousada posso tomar agora para começar a trilhar meu caminho para o sucesso? A mente humana é extraordinária. E sua força se multiplica quando você decide pensar grande. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto passa a ser um tijolo na construção do seu império pessoal. E lembre-se, grandes conquistas começam com pequenas decisões firmes, tomadas com coragem, fé e convicção. Não espere aprovação. Não espere condições perfeitas. Grandes pessoas não aguardam oportunidades, elas criam oportunidades. Hoje, decida que você não aceitará menos do que merece. Hoje, decida que você vai pensar grande e agir como se o sucesso fosse inevitável. Porque, na realidade, quando você decide pensar grande, o universo inteiro começa a conspirar a seu favor. Você já se perguntou por que a maioria das pessoas vive uma vida medíocre, aceitando menos do que realmente merece? Por que tantos se contentam com pequenas vitórias, enquanto o universo está repleto de oportunidades, esperando por aqueles que ousam sonhar grande? A resposta é simples, mas poderosa. A verdadeira grandeza nasce da decisão firme de pensar grande. Não é dinheiro, não é sorte, não são circunstâncias externas que determinam quem alcança o sucesso. É a decisão interna, silenciosa e determinada, de assumir que você merece mais e de que o sucesso é inevitável para quem age com fé e propósito. Hoje, olhe no espelho. Não olhe apenas para seu reflexo físico. Olhe para o seu potencial, para a sua força interior, para a pessoa que você tem o poder de se tornar. Diga a si mesmo com convicção: eu mereço abundância. Eu sou capaz de conquistar tudo o que imagino. Nada nem ninguém poderá me impedir de alcançar minha grandeza. Sinta cada palavra como uma energia pulsante, atravessando seu corpo, alimentando sua mente e inflamando seu coração.
porque a decisão de pensar grande não é apenas um pensamento, é um compromisso profundo com você mesmo. Um compromisso que transforma desejos em planos, planos em ações e ações em conquistas extraordinárias. E, no entanto, muitos falham nesse primeiro passo. Eles dizem, um dia eu vou, quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais sorte. Mas Napoleon Hill nos lembra que um dia nunca chega para quem espera passivamente. O momento de decidir é agora, neste exato instante. Cada segundo que você adia sua decisão é uma oportunidade perdida, um degrau que você deixa de subir na escada do sucesso. Pergunte a si mesmo, estou vivendo ou apenas existindo? Estou permitindo que o medo, a dúvida e a insegurança definam meu destino ou estou pronto para assumir o controle da minha vida com coragem e determinação? A mente humana é poderosa, mas precisa de direção. Cada pensamento que você alimenta se torna uma força magnética, atraindo circunstâncias, pessoas e oportunidades compatíveis com sua visão. Portanto, pense grande não apenas em termos de dinheiro ou status, mas em termos de impacto, propósito e legado. Pergunte-se, se hoje fosse o meu último dia, estou vivendo em grandeza ou apenas sobrevivendo à rotina? A ação imediata é o que separa os vencedores dos sonhadores. Napoleon Hill dizia, a ação é a medida da inteligência. Sonhos sem ação permanecem ilusões. Caminhe sozinho se necessário. Aprenda lendo, observando, absorvendo conhecimento. Enfrente o mundo com coragem, mesmo quando ninguém acreditar em você. Pergunte, o que posso fazer hoje que meu eu futuro agradecerá? Que atitude ousada posso tomar agora para transformar minha vida? E lembre-se, grandes conquistas não nascem de condições perfeitas, mas de decisões firmes tomadas em meio às imperfeições. A decisão de pensar grande é um compromisso silencioso que desafia todas as limitações externas. Diga a si mesmo, eu escolho não me limitar. Eu escolho ver oportunidades onde outros veem obstáculos. Eu escolho agir agora, porque meu sucesso não pode esperar. Você pode sentir o poder dessa decisão reverberando em cada fibra do seu ser? Cada pensamento positivo, cada palavra de encorajamento, cada passo dado com coragem se torna um tijolo na construção do seu império pessoal. Grandes conquistas começam com decisões pequenas, porém audaciosas, tomadas com fé inabalável, foco absoluto e determinação inflexível. Não espere aprovação, não espere circunstâncias perfeitas. Grandes pessoas não esperam oportunidades, elas criam oportunidades. Elas enxergam possibilidades invisíveis para os olhos comuns. Elas transformam desafios em degraus. Elas sabem que o universo responde a mentes preparadas, a corações determinados e a almas que não aceitam nada menos do que a própria grandeza. Hoje, decida. Você vai pensar grande. Hoje, decida que não aceitará limites impostos por outros ou por suas próprias dúvidas. Hoje decida que vai agir com fé, coragem e persistência, porque cada passo, mesmo que pequeno, aproxima você da vida extraordinária que merece. Pergunte-se, estou pronto para viver a grandeza que habita dentro de mim? Ou vou continuar me contentando com menos do que sou capaz de conquistar? A decisão de pensar grande não é apenas o primeiro passo rumo ao sucesso. É o primeiro ato de amor próprio, o reconhecimento de que você foi feito para vencer, prosperar e deixar um legado duradouro. Quando você decide pensar grande, o universo inteiro começa a conspirar a seu favor. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, caminhos se revelam. Tudo isso começa com uma única escolha: acreditar em si mesmo e agir agora. Lembre-se sempre, pensar grande é mais do que sonhar. É viver com ousadia, coragem e fé absoluta.
E cada decisão, cada ação e cada pensamento que você tiver a partir deste momento serão o reflexo da grandeza que você escolheu abraçar. Eu lhe pergunto agora, com toda a sinceridade, você vai tomar essa decisão hoje ou continuará esperando que o sucesso caia do céu? A mente humana é, em essência, uma máquina extraordinária, capaz de criar realidades inteiras, de transformar pensamentos em experiências e de fazer com que aquilo que parecia impossível torne-se inevitável. No entanto, essa capacidade só se manifesta plenamente quando a mente está guiada pela fé. Não me refiro à fé como um simples desejo ou uma esperança vaga. Falo de uma fé tão firme, tão determinada, que ela orienta cada decisão, cada ação e cada pensamento. A fé verdadeira é a força motriz que move montanhas. Observe aqueles que conseguiram atingir grandes realizações ao longo da história. Todos eles, sem exceção, começaram acreditando em algo que ainda não existia. Thomas Edison, antes de inventar a lâmpada elétrica, enfrentou milhares de fracassos. No entanto, cada fracasso foi suportado pela fé na própria capacidade de criar uma solução. Ele não esperou condições perfeitas. Ele acreditou no poder de sua própria mente para transformar ideias em realidade. A fé é, portanto, uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano possui. Ela não se manifesta em palavras vazias, mas na convicção de que aquilo que se deseja é possível e que qualquer dificuldade ou obstáculo não passa de um teste, um degrau necessário para atingir um objetivo maior. Aqueles que abandonam seus sonhos ao primeiro sinal de dificuldade nunca compreenderam o verdadeiro valor da fé. É fundamental compreender que a fé não nasce daquilo que se vê ou daquilo que se possui, mas do que se concebe na mente. Um homem pode olhar para uma situação desoladora e enxergar apenas fracasso, ou pode ver na mesma situação uma oportunidade. Essa visão não é resultado do acaso, mas da força da fé que reside em sua mente. Além disso, a fé não é um ato isolado, mas uma combinação de crença e ação. É impossível esperar resultados extraordinários sem disposição para agir. A fé verdadeira inspira movimento, transforma medo em coragem e incerteza em persistência. Ela direciona o pensamento para a criação de planos concretos e a execução diligente desses planos. Os indivíduos que alcançam grandes feitos compreendem que a fé também é um tipo de coragem mental. Coragem para enfrentar críticas, rejeições, obstáculos que a maioria considera insuperáveis. Coragem para permanecer firme quando todos ao redor duvidam, porque compreendem que as circunstâncias externas não determinam o destino. A mente determina. É interessante notar que a fé, quando bem cultivada, atrai pessoas e situações favoráveis. Não se trata de sorte ou coincidência, mas de uma lei natural que rege a mente e a matéria. A fé cria uma vibração, uma energia que inevitavelmente atrai aquilo que está em harmonia com essa vibração. Esse princípio, embora sutil, é observado em cada grande realização. Aqueles que acreditaram firmemente no sucesso, mesmo antes de vê-lo, invariavelmente encontraram meios, oportunidades e pessoas que tornaram o sucesso possível. No entanto, a fé não deve ser confundida com obstinação cega. Não é simplesmente insistir em algo sem reflexão. Aqueles que possuem fé sabem que é necessário alinhar a crença com o conhecimento, com o planejamento e com a ação. Eles estudam, observam, aprendem com cada erro e ajustam suas estratégias sem jamais perder a confiança de que o objetivo é alcançável. Pergunte a si mesmo: quando enfrenta um desafio, você permite que a dúvida se instale em sua mente ou permanece com a convicção de que há sempre um caminho? A fé verdadeira não é conforto, é dinamismo.
É uma força que exige engajamento, perseverança e coragem para continuar mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Na prática, a fé é a habilidade de olhar para o futuro com olhos de realizador. É a percepção de que cada problema contém em si a semente de uma solução. É a consciência de que, embora ninguém possa controlar totalmente os eventos externos, cada indivíduo pode controlar suas reações, suas escolhas e, acima de tudo, seu pensamento. Assim, pode-se afirmar que a fé é, de fato, a ponte entre o desejo e a realização. Sem ela, mesmo o mais ardente desejo permanece inerte. Com ela, mesmo as tarefas mais árduas tornam-se possíveis. A fé não é passiva, ela exige preparação, estudo, planejamento e, sobretudo, ação constante. Ela move montanhas porque transforma a mente em uma força de criação, e nada no universo é mais poderoso do que uma mente firmemente direcionada por uma fé inabalável. Portanto, compreender a fé como uma habilidade prática, cultivável e indispensável para qualquer objetivo é compreender um dos segredos mais profundos da realização humana. Cada indivíduo que se propõe a pensar grande deve primeiro nutrir essa fé, alimentá-la com conhecimento, experiências e reflexão, até que ela se torne uma força constante, invisível, porém irresistível, capaz de conduzir qualquer empreendimento à vitória. A fé é, de fato, um dos princípios mais poderosos que um ser humano pode cultivar. Não estou me referindo à fé como um sentimento superficial, nem a uma esperança vaga de que tudo dará certo. Falo de uma fé profunda, enraizada na mente, que direciona pensamentos, decisões e ações de forma precisa e inevitável. Aqueles que alcançam grandeza ao longo da história não dependem de sorte, dependem da fé, a força silenciosa, que move montanhas e transforma o impossível em realidade tangível. Considere, por exemplo, as pessoas que realizaram feitos extraordinários em meio às maiores adversidades. Elas enfrentaram crises que teriam quebrado qualquer indivíduo comum. E, no entanto, não se renderam. Não porque tivessem garantias externas ou caminhos fáceis, mas porque acreditavam em algo maior do que as circunstâncias. Essa crença não era irracional. Era baseada em uma compreensão clara de que a mente humana, quando guiada por fé firme, tem poder ilimitado. A fé funciona como uma lente através da qual a realidade é percebida. Aqueles que a possuem veem possibilidades onde os outros veem obstáculos. Quando confrontados com problemas, não se detêm no desespero. Observam cuidadosamente, analisam, adaptam-se e continuam avançando. A fé, nesse sentido, não é passiva. Ela exige ação, discernimento e perseverança. É importante reconhecer que a fé não nasce espontaneamente. Ela precisa ser cultivada, surge da experiência, do estudo, da reflexão e da prática consistente. Napoleon Hill nos lembra que a mente não pode ser alimentada com pensamentos de dúvida e medo, e, ao mesmo tempo, produzir resultados grandiosos. A fé exige disciplina mental. Cada pensamento de dúvida deve ser observado, compreendido e, se necessário, substituído por uma perspectiva que amplie possibilidades. Aqueles que alcançam grandes realizações sabem que a fé também é uma forma de coragem. Coragem para continuar quando ninguém acredita, coragem para persistir quando as portas se fecham, coragem para manter-se firme mesmo diante do fracasso. Não existe progresso significativo sem essa coragem silenciosa que nasce da fé. Além disso, a fé é contagiosa. Ela cria uma energia que atrai circunstâncias favoráveis, ideias criativas e pessoas dispostas a colaborar. Não se trata de sorte, trata-se de uma lei natural. Aquilo que se acredita e se sustenta com convicção constante atrai elementos correspondentes. Napoleon Hill observou que a fé
é, na prática, a força que conecta o desejo à realização. Sem ela, os objetivos permanecem apenas sonhos. A fé também exige paciência ativa. Não é esperar passivamente que as coisas aconteçam, mas manter a convicção de que cada esforço, cada aprendizado, cada ajuste na estratégia está construindo um caminho seguro para o sucesso. É a capacidade de manter o foco no objetivo final, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, confiando na lógica natural de que a persistência aliada à fé produz resultados. Pergunte a si mesmo: quando você enfrenta um obstáculo, você permite que a dúvida domine sua mente ou mantém a convicção de que sempre existe um caminho? Aqueles que compreendem a fé entendem que cada dificuldade contém dentro de si a semente de uma oportunidade. Cada desafio é um teste do compromisso com seus objetivos e da força de sua mente. Portanto, a fé não é apenas uma qualidade desejável, é um instrumento prático, um recurso estratégico para quem deseja transformar pensamentos em realidade. Ela é invisível, silenciosa, mas inevitavelmente poderosa. Quem aprende a cultivar fé verdadeira, combinada com ação deliberada e pensamento disciplinado, descobre que nada pode deter o progresso de sua mente e de seu espírito. Assim, compreender a fé como uma ferramenta prática é compreender um dos segredos mais profundos da realização humana. A fé orienta, sustenta e conduz. Ela é, de fato, a ponte entre o desejo consciente e a realização concreta, entre o sonho que existe na mente e o mundo que se materializa diante de seus olhos. Se existe um princípio que norteia todas as grandes realizações humanas, é o entendimento do poder da mente. Tudo o que se manifesta no mundo começou como um pensamento. Cada edifício que se ergueu, cada invenção que transformou a vida das pessoas, cada avanço em ciência, arte ou negócios, teve sua origem em um impulso da mente humana. Não houve ação isolada, nem esforço físico isolado que tenha gerado resultados duradouros sem antes ter sido concebido mentalmente. A mente é, portanto, não apenas um órgão de percepção, mas uma força criativa. Ela funciona como uma fábrica silenciosa, produzindo consequências de acordo com os pensamentos que lhe são fornecidos. Napoleon Hill, em suas análises, observa que a qualidade de vida de um indivíduo é o reflexo direto de seus pensamentos predominantes. Uma mente focada em medo, dúvida ou limitações produzirá, inevitavelmente, experiências de escassez, frustração e derrota. Por outro lado, uma mente dirigida com clareza, propósito e disciplina produzirá oportunidades, soluções e conquistas. Não se trata apenas de pensar positivo, trata-se de pensar com intenção e direção. Cada ideia que surge deve ser examinada, refinada e direcionada para o objetivo que se deseja alcançar. A mente humana, quando guiada com propósito, se torna uma força magnética que atrai recursos, pessoas e circunstâncias que reforçam o objetivo buscado. A ausência de clareza é o que leva muitos a desperdiçar energia e esforço em ações ineficazes. Os grandes realizadores, aqueles que a história lembra com admiração, compreenderam que dominar a mente é essencial. Eles reconheceram que obstáculos e adversidades não são punições, mas testes da capacidade de manter a mente focada no que é desejado. Onde outros viam barreiras intransponíveis, eles viam degraus para a realização. A diferença entre o sucesso e o fracasso não é o talento nem a sorte, é a habilidade de manter a mente disciplinada e direcionada. A mente é também um instrumento de adaptação. Ela permite que o indivíduo transforme fracassos em aprendizado, problemas em soluções e perdas aparentes em oportunidades de crescimento.
Cada pensamento de dúvida ou medo pode ser transformado, por meio da reflexão e do raciocínio consciente, em uma força que impulsiona para frente. É nesse ponto que reside a diferença entre aqueles que avançam e aqueles que permanecem estagnados. Além disso, o poder da mente não se limita à concepção de ideias. Ele inclui a capacidade de influenciar o ambiente, de perceber padrões ocultos e de enxergar oportunidades invisíveis aos olhos de quem age apenas por impulso. A mente é uma bússola interna, capaz de guiar decisões e ações de maneira eficiente quando bem treinada e compreendida. A prática da mente disciplinada exige constante atenção. É necessário observar os pensamentos que surgem, identificar quais alimentam a criação e quais promovem estagnação. Cada escolha mental, consciente ou inconsciente, contribui para a realidade que se experimenta. Aqueles que entendem essa lei trabalham silenciosamente para alinhar pensamentos, planos e ações, criando uma sincronia que torna a realização praticamente inevitável. Por fim, compreender o poder da mente é compreender o próprio mecanismo do sucesso. É perceber que cada ideia, cada visualização e cada plano elaborado mentalmente possui a capacidade de se materializar, desde que sustentado com clareza, persistência e ação. Sem mente disciplinada, os esforços externos permanecem dispersos e improdutivos. Com mente disciplinada, cada passo dado se aproxima do objetivo e cada dificuldade se torna uma oportunidade para crescimento e aprendizado. Napoleon Hill enfatiza que a mente é, em última análise, a chave para a riqueza, o sucesso e a realização pessoal. Dominar a mente não significa negar a realidade, mas compreendê-la e direcioná-la para os resultados desejados. É um processo contínuo de aprendizado, observação e aplicação, no qual o indivíduo transforma pensamentos em experiências concretas e sonhos em realidades palpáveis. Aquele que compreende o poder da mente percebe que não existem limitações reais, apenas aquelas que ele mesmo aceita. Obstáculos se tornam testes de disciplina, desafios se tornam oportunidades de crescimento, e a vida se transforma em uma série de experiências que refletem a qualidade e a direção do pensamento. A mente, por mais poderosa que seja, nunca pode transformar pensamentos em realidade sem o instrumento da ação. Napoleon Hill dedicou grande parte de seus estudos a observar que aqueles que alcançaram sucesso extraordinário não esperaram condições ideais. Eles avançaram, mesmo quando tudo parecia desfavorável. A ação é o catalisador que transforma a intenção em realização, e a inação é o obstáculo mais silencioso que mantém indivíduos comuns presos à mediocridade. Muitos passam a vida inteira formulando planos, desejando mudanças e visualizando o sucesso, mas falham ao executar o primeiro passo. Adiam decisões, esperam aprovações, aguardam o momento certo ou acreditam que a sorte lhes entregará resultados. Hill descreve esse comportamento como a armadilha da hesitação, um hábito que destrói sonhos silenciosamente. Aqueles que compreendem o poder da ação sabem que a execução imediata cria uma dinâmica de acontecimentos que inevitavelmente aproxima o indivíduo do sucesso. A ação imediata é mais do que movimento físico. Ela envolve decisão, clareza e propósito. Cada passo dado, mesmo que pequeno, é significativo se direcionado com foco e determinação. Caminhar sozinho, enfrentar a crítica e suportar o ceticismo de outros são comportamentos característicos daqueles que entendem que a grandeza exige coragem não apenas para sonhar, mas para agir. Hill observa que a procrastinação é responsável por uma porcentagem enorme das oportunidades perdidas. Cada momento de hesitação fortalece as dúvidas internas e alimenta o medo, tornando a mente receptiva a pensamentos de fracasso.
A ação, mesmo que incerta, cria momentum. O movimento gera novas ideias, novas soluções e novas portas que permaneceriam fechadas se a mente permanecesse estagnada. É relevante notar que a ação imediata não significa agir sem planejamento. Ao contrário, Hill enfatiza a importância de combinar planejamento com execução. Aqueles que avançam deliberadamente, com atenção aos detalhes e compreensão das consequências, multiplicam suas chances de sucesso. A ação determinada exige observação, julgamento e análise, mas não deve ser adiada em nome da perfeição. A perfeição é muitas vezes inimiga da realização. Outro ponto essencial é a ação diante da adversidade. Grandes realizadores enfrentam dificuldades constantes. Cada problema ou desafio é uma oportunidade de aplicar criatividade, coragem e inteligência. A diferença entre sucesso e fracasso não está na ausência de dificuldades, mas na disposição de agir, mesmo quando o caminho é árduo ou incerto. Aqueles que compreendem a lei natural da ação sabem que a hesitação paralisa, a execução corajosa impulsiona. Hill estudou também o impacto psicológico da ação imediata. A ação gera confiança. Quando alguém decide avançar, mesmo com medo, cada passo concreto fortalece a convicção de que é possível alcançar o objetivo. A indecisão corrói a autoconfiança, enquanto a ação consistente a constrói. Aqueles que cultivam o hábito de agir rapidamente criam um ciclo virtuoso. A execução fortalece a mente fortalece a ação, e o progresso se torna inevitável. A ação não precisa ser grandiosa desde o início. Pequenos passos, repetidos com disciplina, acumulam resultados substanciais ao longo do tempo. Hill aponta que muitas grandes realizações começaram com movimentos discretos, mas persistentes, realizados com precisão e constância. Um passo dado hoje é mais valioso do que a perfeição planejada para amanhã. Por fim, a ação determinada é também uma manifestação de fé. É a materialização prática da crença em que o sucesso é alcançável. A fé, por si só, não realiza. Ela prepara o terreno. A ação é a semente que cresce quando semeada no solo fértil da mente disciplinada e da convicção inabalável. Quem age sem hesitar, mesmo em condições adversas, descobre que obstáculos são temporários, desafios são oportunidades, e cada movimento consciente aproxima-o da grandeza que almeja. A essência da ação imediata, portanto, não está apenas no movimento físico, mas na integração da mente, da fé, da coragem e da perseverança. É a energia que transforma potencial em realidade, desejo em resultado e sonho em experiência concreta. Aqueles que compreendem essa lei, que executam com determinação, descobrem que a vida não espera, mas recompensa os que avançam. E assim, cada decisão de agir, cada passo deliberado, cada movimento frente ao desafio, constrói a base sólida sobre a qual o sucesso duradouro é erguido. A ação imediata e determinada é, sem dúvida, o princípio central que separa os realizadores daqueles que permanecem sonhando na sombra da própria hesitação. Nenhum indivíduo que alcançou grandes realizações na vida obteve sucesso sem enfrentar dificuldades significativas. Napoleon Hill enfatizava que o caminho para a prosperidade e a realização pessoal não é pavimentado com conforto, mas com desafios que testam a fé, a paciência, a disciplina e a persistência. Aqueles que entendem a natureza dessas dificuldades compreendem que cada obstáculo contém em si mesmo uma oportunidade velada, uma chance de crescimento, aprendizado e fortalecimento interior. É natural que o ser humano sinta aversão à dificuldade. O desconforto provoca resistência e a mente muitas vezes é inclinada a procurar o caminho mais fácil. No entanto, Hill observou que aqueles que prosperam conscientemente não buscam evitar o desconforto.
eles buscam enfrentá-lo com clareza de propósito e determinação. Para eles, cada obstáculo é um mestre silencioso que ensina lições que nenhuma leitura ou orientação poderia transmitir de maneira tão profunda. A dificuldade, quando compreendida, torna-se uma medida da capacidade do indivíduo de manter-se firme diante do desafio. É nesse momento que se revela a força do caráter e da mente. Alguns olham para o fracasso aparente e veem um limite intransponível. Outros, conscientes do poder da mente, percebem que cada barreira é apenas um teste de sua habilidade de persistir, adaptar-se e encontrar soluções criativas. Hill estudou os hábitos daqueles que superaram adversidades e notou que existem padrões comuns. Primeiro, a aceitação da realidade. Aqueles que se permitem negar o problema ou viver na negação frequentemente se perdem em ilusões e esperam resultados que nunca chegam. Aceitar a realidade, porém, não é resignação. É compreender o ponto de partida, analisar os elementos disponíveis e determinar os meios mais eficazes para avançar. Em seguida, vem a análise e o planejamento. Superar a dificuldade exige mente clara e estratégica. Cada obstáculo possui múltiplas facetas e aqueles que observam atentamente conseguem identificar soluções que não são evidentes à primeira vista. Hill sugere que o problema, se examinado com paciência e raciocínio, oferece pistas sobre a ação a ser tomada. Muitas vezes, o simples ato de dividir uma dificuldade em partes menores revela caminhos que parecem invisíveis àqueles que se desesperam. Outro aspecto essencial é a persistência. A dificuldade raramente desaparece imediatamente. Ela resiste, testa e provoca. Aqueles que abandonam seus objetivos no primeiro sinal de resistência nunca conhecem o verdadeiro poder da mente humana. Hill demonstra que a persistência transforma obstáculos em degraus. Cada esforço contínuo diante de uma dificuldade fortalece a confiança, aumenta o discernimento e aproxima o indivíduo da solução. Além disso, Hill observa que as maiores dificuldades muitas vezes surgem como testes da fé e da clareza de propósito. Um desafio aparentemente insuperável serve para separar os que possuem visão clara de objetivo daqueles que permanecem vagando sem direção. O sofrimento, a frustração e a dúvida podem ser transformados em aliados silenciosos, desde que compreendidos como instrumentos de aprendizado e desenvolvimento interior. É também importante notar que ninguém supera grandes obstáculos sozinho. Aqueles que prosperam aprendem a buscar conhecimento, apoio e colaboração quando necessário, sem permitir que o orgulho ou a autossuficiência impeçam a evolução. A dificuldade, embora pessoal, também ensina a reconhecer a importância de alianças estratégicas e da aprendizagem contínua. A superação da dificuldade exige paciência ativa. Não é esperar que os problemas se resolvam por si mesmos, mas agir com atenção, ajustar estratégias, tentar soluções alternativas e permanecer firme no objetivo. Hill enfatiza que o indivíduo deve cultivar a habilidade de manter a mente focada, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, confiando na lógica natural de que esforço consistente e pensamento disciplinado geram resultados. Por fim, superar dificuldades não significa apenas alcançar um resultado externo, mas também transformar o próprio caráter. Cada obstáculo vencido fortalece a mente, desenvolve a resiliência, aumenta a capacidade de julgamento e expande a percepção sobre si mesmo e sobre o mundo. Hill argumenta que as dificuldades são os verdadeiros professores da vida e que o sucesso duradouro é inseparável da habilidade de enfrentá-las de forma inteligente, persistente e estratégica. Aqueles que entendem isso percebem que não há fracasso definitivo,
apenas resultados temporários que oferecem lições essenciais. Cada desafio enfrentado de maneira consciente e estratégica cria uma base sólida sobre a qual o sucesso e a prosperidade podem ser construídos. A vida, então, deixa de ser um conjunto de obstáculos intransponíveis e se transforma em um campo de treinamento para a mente, para o caráter e para a capacidade de realizar feitos extraordinários. Em todas as grandes realizações da história, existe um elemento invisível que precede o talento, a sorte ou mesmo o esforço: o propósito definido. Napoleon Hill, em seus estudos, identificou que aqueles que alcançaram grandeza nunca avançaram sem ter clareza sobre aquilo que realmente desejavam. O propósito é a força silenciosa que direciona pensamentos, energiza a mente e molda cada ação, transformando esforços dispersos em resultados concretos. É comum observar que muitas pessoas trabalham arduamente, acumulam experiência e conhecimento, mas ainda assim permanecem sem direção. Elas dedicam energia a atividades que não conduzem a nenhum objetivo significativo. Hill explica que, sem um propósito definido, a mente humana torna-se como um navio à deriva, vulnerável às tempestades da dúvida, do medo e da distração. Por outro lado, aquele que possui clareza de propósito age com precisão, decide com confiança e enfrenta obstáculos com uma resiliência que impressiona até os mais céticos. O propósito é, portanto, o núcleo da força humana. Ele é capaz de transformar momentos de adversidade em oportunidades de aprendizado. Quando a mente está alinhada com um objetivo claro, cada dificuldade se torna uma oportunidade de teste e aprimoramento. O indivíduo aprende a enxergar os problemas como degraus e não como barreiras permanentes. Hill observou que aqueles que alcançaram grandes realizações não se intimidaram diante de fracassos ou perdas. Eles compreenderam que cada revés fornecia informações vitais para aperfeiçoar seus métodos e estratégias. A definição de propósito exige introspecção profunda. Não se trata de escolher o que parece lucrativo ou conveniente. Trata-se de identificar aquilo que desperta paixão genuína, que mantém o espírito ativo mesmo diante das mais difíceis circunstâncias. O propósito verdadeiro é um motor silencioso que produz energia constante, clareza de pensamento e determinação inabalável. Sem essa força, qualquer ação, por mais intensa, tende a ser dispersa, frágil e ineficaz. Hill enfatiza que o propósito está intimamente ligado ao desejo ardente. O desejo é a faísca, mas o propósito é o combustível que mantém a chama acesa. É o propósito que dá significado ao esforço diário, que torna cada desafio suportável e cada sacrifício justificável. A mente, quando direcionada por um propósito definido, concentra-se em soluções e alternativas, ignorando distrações que desviariam a atenção daqueles que ainda não compreenderam seu verdadeiro objetivo. Outro ponto crucial é que o propósito não é estático. Ele pode evoluir com a experiência, o aprendizado e a maturidade. Porém, mesmo quando ajustado ou refinado, deve permanecer firme como o eixo central que guia todas as decisões. Hill observou que indivíduos bem-sucedidos são aqueles que mantêm o foco no propósito, mesmo quando precisam adaptar métodos, estratégias ou caminhos. A clareza de visão é mais importante do que o detalhe da execução, porque a visão fornece direção, enquanto os detalhes apenas permitem ajustar o curso. O propósito também influencia profundamente as relações e o ambiente do indivíduo. Pessoas com propósito definido tendem a atrair influências compatíveis, sejam elas mentores, parceiros ou circunstâncias favoráveis. De maneira invisível, a vida se organiza em torno da energia emanada pelo objetivo.
Hill sugere que o universo responde a esse alinhamento. A mente focada em um propósito coerente e definido encontra caminhos que aqueles sem direção jamais perceberiam. Além disso, o propósito fortalece a persistência. Sem ele, o cansaço, a dúvida e a adversidade rapidamente abalam o esforço humano. Com ele, cada obstáculo se torna um teste de comprometimento, cada fracasso aparente se transforma em aprendizado e cada dificuldade revela novas oportunidades. Hill explica que a persistência sem propósito é fraca e ineficaz, enquanto a persistência alimentada por um propósito definido é quase irresistível, capaz de mover barreiras que parecem intransponíveis. Finalmente, compreender o propósito é compreender a própria essência da realização humana. É perceber que a vida não é uma série de eventos aleatórios, mas uma sequência de experiências que respondem à clareza da mente e da intenção. Cada indivíduo que define um propósito claro e orienta suas ações em torno dele, transforma a própria existência em um caminho de crescimento, aprendizado e conquistas significativas. O propósito, portanto, não é apenas um ideal ou uma meta. É a força que molda a mente, direciona a ação e transforma a dificuldade em oportunidade. Ele é a fundação sobre a qual todas as realizações duradouras são construídas, e aqueles que o compreendem caminham pela vida com uma confiança silenciosa, uma determinação constante e uma capacidade de superar obstáculos que parece quase sobrenatural para aqueles que ainda não descobriram sua própria direção. A riqueza, em seu sentido mais amplo, não é apenas a acumulação de dinheiro ou bens materiais. Napoleon Hill ensinou que a verdadeira riqueza é o reflexo do desenvolvimento interno, da clareza de propósito, da fé inabalável e da disciplina da mente. Aquilo que se manifesta externamente é sempre um reflexo do estado interno. O indivíduo que busca prosperidade sem compreender essa lei fundamental frequentemente encontra frustração, pois age sobre os sintomas e não sobre a causa. A mente humana funciona como um espelho. Ela reflete não apenas pensamentos conscientes, mas também as convicções mais profundas, os desejos mais persistentes e as crenças que permanecem ocultas, muitas vezes sem serem reconhecidas. Assim, aquele que deseja riqueza deve primeiro examinar seu interior. Quais são suas crenças sobre abundância? Quais pensamentos dominam sua mente quando se depara com desafios financeiros? Hill enfatiza que a autopercepção e a disciplina mental são os alicerces de qualquer conquista material duradoura. É comum observar indivíduos que se concentram apenas em estratégias externas, em fórmulas ou sistemas financeiros, sem perceber que o verdadeiro fator determinante do sucesso é a qualidade de seu pensamento e a consistência de suas ações. O mundo físico é apenas a projeção de uma mente disciplinada, e a riqueza que se busca fora é, na realidade, um reflexo do valor que se constrói dentro. Outro ponto essencial que Hill identifica é a importância da definição clara de objetivos financeiros e materiais. Sem uma meta definida, mesmo que os esforços sejam grandes, a ação se dispersa e os resultados permanecem incertos. Uma mente que compreende a direção desejada e visualiza com clareza o resultado esperado, cria um magnetismo natural. Circunstâncias, oportunidades e pessoas são atraídas, não por coincidência, mas como resposta à energia direcionada de uma mente focada. A riqueza também está profundamente ligada à persistência e à coragem diante da dificuldade. Hill observou que muitos que alcançam sucesso financeiro enfrentaram crises profundas, falências aparentes e rejeições constantes. A diferença não estava na ausência de obstáculos, mas na capacidade de manter a fé, aprender com cada revés e agir com determinação renovada. Cada dificuldade tornou-se um degrau,
e cada fracasso aparente forneceu informações vitais que levaram a decisões mais acertadas e resultados superiores. Além disso, a riqueza é resultado de visão estratégica e da habilidade de transformar ideias em ação concreta. Napoleon Hill destaca que o dinheiro é atraído por aqueles que sabem oferecer valor, resolver problemas e criar soluções que impactam positivamente a vida dos outros. Portanto, a verdadeira prosperidade é inseparável da contribuição. É a consequência natural da habilidade de perceber oportunidades, compreender necessidades e agir de forma eficaz e ética. O espelho da riqueza também reflete caráter. Hill enfatiza que a integridade, a honestidade e a consistência moral são componentes inseparáveis do sucesso duradouro. Sem esses elementos, qualquer prosperidade obtida se torna instável, efêmera e vulnerável. A mente que age com princípios claros e objetivos definidos cria um padrão de energia que, inevitavelmente, se manifesta na vida externa como abundância segura e consistente. É interessante notar que a percepção da riqueza não é apenas mental, mas emocional. A mente e o coração devem estar alinhados. O indivíduo que deseja prosperidade deve cultivar uma atitude de gratidão e reconhecimento pelo que já possui, mesmo que ainda esteja em processo de crescimento. Hill observou que a ausência dessa harmonia interna frequentemente bloqueia o fluxo de oportunidades, mesmo quando o conhecimento e a habilidade estão presentes. Finalmente, compreender a riqueza como reflexo interno transforma completamente a abordagem da vida. O indivíduo deixa de buscar apenas ganhos imediatos e passa a investir no próprio desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Cada aprendizado, cada hábito disciplinado, cada decisão tomada com clareza e propósito reflete-se na vida externa como prosperidade crescente. A riqueza, então, deixa de ser um objetivo distante e torna-se uma consequência natural de uma mente bem orientada, de ações consistentes e de um caráter sólido. Hill conclui que o espelho da riqueza não mente. Ele revela exatamente aquilo que a mente acredita, valoriza e sustenta com disciplina. Se os pensamentos e atitudes forem de limitação, o espelho refletirá escassez. Se forem de clareza, propósito e fé, ele refletirá abundância. Assim, o verdadeiro caminho para a riqueza duradoura começa dentro, no domínio da própria mente, e se estende para fora, manifestando-se em todas as formas de prosperidade que a vida pode oferecer. Existe uma força invisível, silenciosa, porém implacavelmente eficaz, que rege toda manifestação no universo: a lei da atração. Napoleon Hill dedicou grande parte de seus estudos a compreender como esta lei opera, não apenas em circunstâncias materiais, mas na vida de qualquer indivíduo que busca grandeza. Segundo essa lei, aquilo que a mente sustenta, aquilo que o coração acredita com convicção e aquilo que é reforçado por ação consistente, inevitavelmente se manifesta na realidade externa. A lei da atração não é mágica, é natural. Funciona com base na coerência entre pensamento, emoção e ação. Um indivíduo que mantém pensamentos negativos, dúvidas constantes e atitudes hesitantes cria, sem perceber, condições que refletem essas vibrações internas. Por outro lado, aquele que direciona sua mente com clareza mantém uma fé firme e age com persistência, atrai circunstâncias e pessoas que respondem à mesma frequência de energia. Ele observa que a mente humana funciona como um ímã poderoso. Cada ideia cultivada, cada desejo nutrido com emoção e cada visualização persistente cria uma força que atrai elementos correspondentes do mundo externo. Assim, o sucesso não é fruto do acaso, mas da coerência entre o mundo interior e as circunstâncias externas. A mente, quando bem direcionada,
transforma obstáculos em oportunidades e coincidências em eventos inevitáveis. É essencial compreender que a lei da atração não dispensa esforço ou ação estratégica. Aqueles que aguardam resultados apenas com pensamentos positivos frequentemente se frustram. Hill enfatiza que o magnetismo do sucesso depende de 3 elementos integrados: pensamento definido, fé ardente e ação imediata. O universo responde ao impulso conjunto destes fatores, alinhando oportunidades com aqueles que agem de acordo com sua própria visão. Um aspecto fundamental da lei é a clareza de propósito. Sem um objetivo definido, os pensamentos dispersos produzem resultados igualmente dispersos. É impossível atrair riqueza, influência ou realização sem primeiro visualizar com precisão aquilo que se deseja alcançar. Hill relata inúmeros exemplos de indivíduos que obtiveram grandes realizações porque mantiveram uma imagem mental clara do resultado final, independentemente das circunstâncias adversas. Além disso, a lei não distingue entre positivo e negativo. Ela apenas reproduz aquilo que é sustentado com força mental e emocional. Se a mente é dominada pelo medo, dúvida ou pessimismo, o universo refletirá essas condições. Se dominada por confiança, determinação e propósito, refletirá oportunidades, soluções e prosperidade. A responsabilidade individual é, portanto, central. Aquilo que se atrai depende diretamente da qualidade da própria mente. Outro ponto crítico é a persistência. A atração de grandes realizações não acontece instantaneamente. Hill demonstra que a consistência é essencial. A mente deve ser treinada para manter pensamentos de sucesso mesmo diante de fracassos temporários, críticas externas e dificuldades inesperadas. Cada desafio é uma prova da fé, e cada persistência reforça a força magnética que atrai recursos, pessoas e circunstâncias favoráveis. A lei da atração também está intimamente ligada ao autocontrole e à disciplina mental. Pensamentos dispersos, emoções desordenadas ou hábitos prejudiciais enfraquecem o magnetismo pessoal. Hill enfatiza que o indivíduo deve cultivar clareza de visão, foco inabalável e padrões consistentes de comportamento, porque apenas assim a energia mental se converte em resultados tangíveis. Finalmente, compreender esta lei é compreender a ordem natural do sucesso. Nada acontece por acaso. As oportunidades que surgem, as pessoas que entram em nossas vidas e os recursos que se apresentam são, muitas vezes, respostas à coerência de nossos pensamentos e ações. A habilidade de reconhecer esses sinais, agir com sabedoria e manter a mente disciplinada determina a rapidez e a magnitude da realização. A lei da atração, portanto, não é apenas um conceito teórico, mas um princípio prático, aplicável por qualquer indivíduo que esteja disposto a alinhar pensamento, fé e ação. Napoleon Hill nos lembra que aqueles que compreendem e utilizam esta lei percebem que cada dificuldade, cada desafio e cada experiência é, na realidade, uma oportunidade de fortalecer a mente, refinar o propósito e atrair resultados que correspondem à grandeza que carregam dentro de si. Assim, o sucesso deixa de ser aleatório ou dependente de fatores externos e se torna uma consequência natural de uma mente clara, uma fé firme e uma ação constante e deliberada. Quem entende esta lei vive em harmonia com a ordem natural do universo, atraindo para si tudo aquilo que está em sintonia com seus pensamentos, sua visão e seu propósito definido. O sucesso raramente é fruto de esforço disperso ou de talento isolado. Napoleon Hill observou ao longo de décadas de pesquisa que a grandeza resulta da combinação de foco intenso e persistência inabalável. A mente humana, quando direcionada com precisão,
torna-se uma força magnética, capaz de superar obstáculos, atrair recursos e criar resultados extraordinários. Por outro lado, a mente dispersa, que muda de objetivo a cada desafio ou cede às distrações, raramente produz conquistas duradouras. O foco é, em essência, a habilidade de concentrar toda a energia mental em um único propósito, ignorando influências externas que desviariam a atenção. Hill explica que a dispersão de pensamento é responsável por muitas falhas aparentemente inexplicáveis. O indivíduo que se permite ser levado por cada nova ideia, cada opinião alheia ou cada dificuldade momentânea, dilui sua força mental, tornando o progresso lento, ineficaz ou até mesmo impossível. Para cultivar o foco, é necessário definir claramente o objetivo e mantê-lo presente em todos os momentos. Cada decisão, cada ação e cada análise devem ser filtradas pelo propósito principal. Hill destaca que grandes realizadores tratam cada desafio com um olhar estratégico. Perguntam-se constantemente se aquilo que estão fazendo hoje os aproxima de seu objetivo ou os afasta dele. Essa disciplina mental é a base de toda realização significativa. A persistência, por sua vez, é o complemento natural do foco. Mesmo com clareza de propósito, os obstáculos surgem e surgirão sempre. A vida, em sua essência, testa a determinação de cada indivíduo. A persistência não é apenas continuar, é continuar com inteligência, aprendendo com os erros, ajustando estratégias e mantendo a convicção de que o objetivo é alcançável. Hill observa que a maioria das pessoas desiste diante das primeiras dificuldades, não por falta de habilidade, mas por falta de persistência consciente. Um aspecto crucial da persistência é a resiliência emocional. Hill descreve que o indivíduo que alcança grandes feitos desenvolve uma capacidade quase silenciosa de suportar críticas, rejeições e falhas temporárias sem permitir que elas abalem sua visão. Cada desafio se torna um instrumento de fortalecimento e cada revés revela novas possibilidades para avançar. A persistência, nesse sentido, é tanto mental quanto emocional. É a arte de sustentar a fé interna, enquanto a realidade externa testa os limites da coragem. O foco e a persistência também estão intimamente ligados à ação imediata. Hill enfatiza que pensamentos sem execução não produzem resultados e que persistência sem direção é improdutiva. É o alinhamento de propósito definido, ação consistente e disciplina mental que cria o ciclo virtuoso do sucesso. Cada esforço repetido, mesmo que pequeno, acumula força, aumenta a confiança e aproxima o indivíduo da concretização de seus objetivos. Hill destaca ainda que o foco exige escolhas. Cada indivíduo deve decidir conscientemente onde investir energia, tempo e atenção. Distrações, influência de terceiros, atividades sem relação com o objetivo principal ou hábitos improdutivos enfraquecem a mente e desviam o progresso. A disciplina de priorizar o que realmente importa é um elemento central da realização duradoura. Além disso, o poder do foco e da persistência é amplificado pela paciência ativa. Hill ensina que grandes conquistas não são instantâneas. Elas se desenvolvem ao longo do tempo, à medida que esforços constantes e direcionados produzem resultados acumulativos. O indivíduo que compreende isso mantém-se firme, mesmo quando o progresso parece lento, porque sabe que cada passo, cada aprendizado e cada ajuste estratégico aproxima-o inevitavelmente do objetivo. Finalmente, Hill observa que a combinação de foco e persistência transforma não apenas os resultados externos, mas também o caráter e a percepção de mundo do indivíduo. A mente disciplinada, treinada para sustentar atenção e esforço concentrado, adquire clareza, confiança e sabedoria silenciosa.
O indivíduo aprende a reconhecer oportunidades ocultas, a antecipar problemas e a adaptar-se com rapidez, mantendo sempre o controle sobre seu destino. O foco e a persistência, portanto, são forças complementares e indispensáveis. O sucesso não é um acaso, nem uma questão de sorte. É a consequência natural de uma mente clara, disciplinada e determinada, sustentada por uma persistência que não se abala diante do desafio. Quem compreende essa lei interna vive em constante movimento em direção à grandeza, enfrentando o mundo com coragem, confiança e visão estratégica, sabendo que cada passo deliberado o aproxima de resultados extraordinários. A grandeza não surge de um momento de sorte ou de um golpe de circunstância. Ela é a culminação de decisões conscientes, de disciplina mental, de ação determinada, de fé inabalável, de propósito definido e de persistência constante. Napoleon Hill, ao estudar aqueles que deixaram marcas duradouras na história, percebeu que a grandeza é a consequência inevitável daqueles que compreendem e aplicam as leis naturais do sucesso. Alcançar a grandeza significa compreender que cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado e cada momento de dúvida não é uma barreira, mas um degrau que eleva a consciência e a capacidade de realização. A vida, em sua sabedoria silenciosa, coloca testes àqueles que desejam prosperidade e realização, não para punir, mas para preparar, refinar e fortalecer. Cada dificuldade vencida é, portanto, não apenas um passo em direção ao objetivo externo, mas uma transformação interna que aproxima o indivíduo de sua melhor versão. A mente, que antes era suscetível a distrações e dúvidas, torna-se um instrumento preciso. O pensamento disciplinado, guiado pelo propósito, transforma cada experiência em aprendizado e cada decisão em progresso. A lei da atração, antes um conceito teórico, agora opera de forma natural, alinhando oportunidades, pessoas e recursos com a visão clara que o indivíduo mantém diante de si. Hill enfatiza que aqueles que compreendem essa lei percebem que nada acontece por acaso. Tudo é resultado direto da coerência entre desejo, fé e ação. A ação determinada, combinada com a persistência inabalável, cria momentum. Cada passo dado fortalece a confiança, cada esforço acumulado cria resultados que superam expectativas e cada desafio enfrentado solidifica o caráter. A grandeza, então, não é uma linha de chegada distante, mas um processo contínuo de crescimento, aprendizado e aplicação consistente das leis do sucesso. Hill observa que o propósito, que inicialmente guiava cada decisão, agora se manifesta de forma integrada à vida do indivíduo. Cada ação é coerente, cada escolha reflete clareza de intenção e cada interação com o mundo exterior é orientada pelo objetivo maior. O homem ou a mulher que alcança a grandeza não se perde em distrações superficiais. Ele cria, contribui e transforma, porque sua visão interna guia todas as expressões externas de sua vida. Além disso, a grandeza é acompanhada de sabedoria silenciosa. Não se trata apenas de acumular riquezas, fama ou influência, mas de compreender o valor de cada experiência, de cada relacionamento e de cada oportunidade. Hill explica que o verdadeiro sucesso é multidimensional, envolve prosperidade material, equilíbrio emocional, desenvolvimento espiritual e capacidade de impactar positivamente a vida de outros. Aquele que busca apenas ganhos superficiais está fadado a resultados incompletos, enquanto aquele que busca grandeza integral alcança realização profunda e duradoura. A persistência, que anteriormente era um esforço consciente, agora se torna um hábito inabalável.
Aquele que alcança grandeza não desiste diante de fracassos temporários. Ele entende que cada revés contém informações vitais e oportunidades ocultas. Hill enfatiza que a mente treinada para permanecer firme, mesmo nas adversidades, transforma limitações em trampolins e dúvidas em clareza. Outro aspecto essencial é a responsabilidade pessoal. A grandeza não é concedida por terceiros, é conquistada por aqueles que assumem o controle absoluto de seus pensamentos, emoções e ações. Hill observa que indivíduos extraordinários não culpam o ambiente ou as circunstâncias. Eles reconhecem que tudo o que se manifesta em suas vidas é, em última análise, reflexo de suas próprias decisões e da qualidade de sua mente. Finalmente, a conquista da grandeza é marcada por um equilíbrio entre ambição e contribuição. Hill mostra que aqueles que prosperam plenamente entendem que o sucesso verdadeiro não é egoísta, é generativo. Aqueles que compartilham conhecimento, ajudam outros a crescer e criam valor duradouro, encontram que a vida responde com abundância multiplicada. Prosperidade, influência e realização tornam-se inevitáveis quando a energia do propósito é aplicada não apenas para benefício próprio, mas também para o bem maior. Ao chegar à grandeza, o indivíduo percebe que tudo aquilo que pensou, planejou e executou estava conectado. Cada capítulo de sua vida, cada dificuldade enfrentada, cada momento de dúvida, cada passo de ação deliberada, cada instante de fé contribuiu para construir não apenas resultados externos, mas também uma mente e um caráter sólidos. Napoleon Hill conclui que a verdadeira grandeza é o reflexo de uma vida bem direcionada. Pensamentos claros, propósito definido, ação constante, fé inabalável e persistência silenciosa. E assim, o homem ou a mulher que compreende essas leis vive em harmonia com o próprio destino. Ele ou ela percebe que nada é impossível quando a mente é treinada, o coração é firme e o propósito é inquebrável. A grandeza, portanto, não é apenas um objetivo a ser alcançado. É uma jornada de transformação interna que se reflete inevitavelmente no mundo exterior. Cada desafio, cada vitória, cada aprendizado faz parte do mosaico que compõe a realização plena da vida. Napoleon Hill nos deixa com uma verdade silenciosa, porém profunda. Não existe limite para aqueles que alinham mente, ação, fé e propósito. A grandeza está ao alcance de quem decide alcançá-la e jamais abandona o caminho da disciplina, do aprendizado e da contribuição. Se você chegou até aqui, já percebeu que a grandeza não é um privilégio de alguns, mas uma consequência de decisões conscientes, fé inabalável e ação determinada. Cada capítulo da sua vida, cada dificuldade enfrentada e cada sonho cultivado podem se transformar em conquistas extraordinárias, desde que você escolha pensar grande, agir com coragem e nunca desistir. Agora, faça uma promessa a si mesmo. Não permita que o medo, a dúvida ou a hesitação definam seu destino. O momento de agir é agora. Levante-se, olhe no espelho, reconheça seu valor e siga em frente com propósito, porque o universo responde àqueles que se movem com intenção e persistência. Se este vídeo tocou seu coração, fortaleceu sua mente ou trouxe uma faísca de inspiração, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que vão transformar sua visão de vida. Deixe seu like, porque cada gesto seu ajuda a espalhar essa mensagem de poder e esperança. E comente aqui abaixo, compartilhe sua história, sua dúvida ou sua conquista. Inspire outros com a sua jornada. Lembre-se, a grandeza está ao seu alcance. Tudo começa com um pensamento, uma decisão, uma ação. Você tem o poder de mudar a sua história e o mundo está esperando para testemunhar a sua vitória.